quando nós nos reunimos no ano passado. Temos aqui o Alex, o Henrique, Thales, o Eliseu também, alguns irmãos. Nós nos encontramos para nos colocar diante do Senhor e olhar para o cenário do mundo e falar assim: Senhor, sabemos que o Senhor tem na sua palavra tudo que nós precisamos para aprender a viver no tempo presente. As suas palavras são eternas. Elas não estão presas a um tempo, a uma cultura, mas elas podem nos instruir em tudo o que nós precisamos para viver. E para não viver uma vida pela metade. Viver uma vida plena, satisfeita, alegre. Uma vida competente, uma vida produtiva, uma vida gloriosa, cheia de energia, de esperança, de glória. Deus nos chamou à ressurreição, Deus nos chamou à vida, Deus nos chamou à esperança. Tudo que a gente vê ao redor quer roubar de nós essas coisas. Quer fazer com que a gente desperdice energia, produtividade, potência, que a gente se torne gado consumidor, que a gente se torne papagaios que repetem o que os outros falam, que formam a nossa mente e o nosso coração nas instruções de um mundo que nos odeia, e que faz tudo o que pode para nos afastar da verdadeira vida, da verdadeira potência de vida, do verdadeiro desejo de viver, que não começa no que está fora, mas começa num coração inabalável. Como é o seu coração? Como é a sua mente? Ela é inabalável? Ou ela é permeável ao mundo de fora, às circunstâncias? Você está com medo da guerra? Você está com medo da fome? Você está com medo da perseguição? Você tem medo da morte? Você tem medo do anticristo? Você tem medo do Trump bombardeando o Irã? Você tem medo da economia brasileira? Da corrupção no Brasil? Você tem medo do STF? Tem medo do Xandão? Não temos medo disso aí também não. O que você tem medo? É muito importante que nós entendamos aonde o nosso coração está ancorado. E depois de oração e pedir ao Senhor luz, o Senhor nos mostrou as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. E ficou muito claro para nós que eram cartas que deviam fundamentar a nossa esperança. Amém? Diga, esperança. Mas a esperança, nós entendemos isso ao longo dessa caminhada, ela depende da fé. Porque a nossa esperança aponta para onde a nossa fé está enraizada. Então, quando nós temos uma fé sólida, a nossa esperança é inquebrantável. Porque a esperança é a fé cultivada com o amor. Montou a equação aí? Fé cultivada no amor é a esperança. Porque a nossa esperança, esperar ou esperançar, é onde você coloca os seus olhos ao longo prazo. No long run, onde é que você vai chegar nessa corrida? Onde que você está mirando? Que tipo de sucesso você espera? É seu primeiro milhão antes dos 30 anos? A maioria daqui já passou dessa idade, perdeu essa aí. É seu segundo milhão antes dos 50? Muitos de nós aqui já perderam essa corrida. É 1 milhão de seguidores no Instagram e viver de achadinhos? O que é que você espera do seguinte? É uma casa própria? É 5 filhos? É um carro do ano na garagem? O que é que você espera? O que é que você deseja? Muitos de nós vivemos sem esperar nada, sem desejar nada, simplesmente reagindo ao que vem. Presos que estamos a eventos passados, a coisas que o Senhor falou: sai daí, cara, vai para outro lugar, olha a esperança que eu estou colocando diante de você. Mas você ainda está pegado ao quê? A crenças, a uma fé frágil. E pior que uma fé frágil é a fé forte na mentira. Pior que uma fé fraca é aquela fé que se enraizou profundamente na mentira. E Paulo sabia disso. Nós temos na nossa cabeça
que Paulo era um teólogo, né? E não tem nada errado com a teologia. Graças a Deus, a teologia é uma ferramenta que nós temos para conhecer melhor a Deus e a palavra. Mas a teologia sem prática vira orgulho, soberba. Então quando a gente olha para Paulo era um teólogo? Sim. Paulo escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento e deixou de legado para nós um conhecimento muito completo de Deus. Mas a maior parte das cartas de Paulo eram cartas pastorais, em que Paulo estava falando com seus amigos, pessoas que ele tinha evangelizado, que ele queria ver crescendo, que ele queria ver prosperando, que ele queria ver tendo famílias saudáveis, se edificando na fé. Então, as cartas de Paulo têm esse teor que funciona tão bem para nós. Senhor, nós precisamos de consolo, nós precisamos ser apacentados, precisamos de uma palavra que nos desenvolva, que nos tire da zona de conforto e nos coloca numa região de progresso, em que a gente sinta que semana após semana eu estou mais parecido com Jesus, que eu estou vendo os irmãos mais parecidos com Jesus. Eu cantava alto quando eu cheguei, eu vou cantar mais alto quando eu for sair. Eu conhecia os hinos quando eu cheguei, eu vou conhecer mais hinos quando eu sair. Eu conhecia a palavra quando eu cheguei, eu quero conhecer mais a palavra conforme eu progrido. Eu era um evangelista quando entrei, eu tenho que ser mais evangelista a cada semana. O evangelho quer nos progredir, diga progredir. E como que você progride? Você progride uma fé sólida, com uma esperança clara, inabalável e um amor servil. Quando você dedica amor à sua fé, ela vira uma esperança inabalável. E era isso que Paulo queria para os irmãos da cidade de Tessalônica, que era uma igreja tão bonitinha, tão inspiradora para nós. Deus deu para nós esses modelos na palavra, não só de pessoas que amam a Jesus, mas de igrejas que amam a Jesus. Essa coisa de evangelho individualista, de salvação individual, atomizada, é coisa do pós-estruturalismo, é coisa de uma cosmovisão pós-moderna, uma filosofia vazia, que individualiza a gente e faz a gente ignorar que o meu crescimento depende do progresso do irmão do lado, e que eu só estou crescendo se o irmão também está. Ah, eu tenho fé. Você tem fé? Mostra-me com as suas obras a fé que você tem. Que obras? Se seu irmão passa fome e você não cuida, você não tem fé. Se seu irmão precisa de aconselhamento e você não ajuda, cadê sua fé? A nossa fé se consolida no outro, na comunhão. Se consolida em construirmos juntos uma comunidade de fé. Era isso que Paulo estava querendo com os Tessalonicenses. Só que eles também eram uma igreja que vivia num mundo muito intenso, que mudava muito e que estava expondo eles à perseguição e perigo. Ora, nessas situações, a gente teme pela vida. E Paulo, numa carta tão pastoral como 1 Tessalonicenses e posteriormente 2 Tessalonicenses, ele não podia deixar de falar da esperança. E quando Paulo vai falar de esperança, ele fala de dois temas que a gente evita muito falar. E a gente evita falar por vários motivos. O primeiro é porque dá treta. Certo? Diga, treta. Problema, BO, discussão. E a discussão não é culpa da Bíblia não, tá? A discussão é porque a gente está tão enfastiado de várias visões diferentes e a gente quer acreditar em tantas pessoas que a gente não vai a palavra ler o que ela diz. Irmãos, não me digam que a gente lê a Bíblia, porque na verdade, se nós lêssemos mais a palavra, nós não seríamos pessoas tão frouxas assim nas nossas concepções da palavra. A gente não seria tão influenciado por tantos ventos que batem de lá para cá. Concordam comigo? Então o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos falar de dois temas muito espinhosos e somente pela graça de Deus, cá estou eu em pé, falando desses dois assuntos que eu evitei ao longo da minha vida toda. Mas agora eu estou tomado de uma coragem sobrenatural, empoderado pelo Espírito Santo, que esteve também sobre o irmão Paulo, quando ele queria cuidar dos seus amigos de Tessalônica e falou: ei, deixa eu contar para vocês a verdade. Vamos abrir
Em 1 Tessalonicenses, produção, hoje é guerra, hein? Produção, é guerra, fica atento. Produção, abre aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. E lembra, produção, que a gente combinou, 1 Tessalonicenses 4, Mateus 24, Daniel 12, João 5 e 1 Coríntios 15, é por aí. Vocês vão entender depois. 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ler todo o trecho. O Alcides fez isso quando ele pregou e eu achei massa. Que aí não tem discussão, é a palavra falando com a gente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 começa assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. O que nós queremos para a igreja? Queremos que vocês, irmãos, que nós não sejamos ignorantes. O desejo de Paulo para os irmãos era o mesmo desejo que nós temos para vocês. Irmãos, não ignorem a verdade. O que Paulo está apresentando aqui é a verdade pastoral, que produz esperança, que produz fé sólida. Não ignorem a verdade, irmãos, a respeito do quê? Dos que morreram. Entre vocês, Tessalonicenses, irmãos morreram. Entre vocês, igreja, irmãos estão sendo perseguidos. Não queremos que vocês ignorem o que acontece com aqueles que dormem. Para que não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Para que não fiquem tristes como os demais que não têm. Quando falta fé na verdade, falta esperança. Você acorda de manhã e não sabe para onde vai. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Essa é a verdade. A verdade que traz esperança é que Deus o Pai trará na sua companhia, na companhia de Jesus, os que morreram. Essa é a nossa esperança. Nenhum filho de Deus morre e desaparece. Ele morre para descansar e volta com Cristo. Sigamos. Pela palavra do Senhor, ou seja, Paulo não está baseando na sua própria imaginação. Nós vamos ver que os textos de 1 Tessalonicenses 4 ecoam as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, na ordem dos fatos. É muito provável que Paulo tivesse o conhecimento daquilo que Cristo falou, e ele fala as mesmas coisas. Irmãos, eu vou ensinar para vocês a palavra do Senhor a respeito dos que dormiram. O que nós podemos ensinar para vocês, irmãos? A palavra do Senhor. Prosseguindo, ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, diga nós os vivos. Encosta no irmão que está do seu lado aí, se você tem intimidade com ele, se não tem, não encosta não. Pergunta se ele está vivo. Você está vivo aí? Então nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, vamos esperar um pouquinho. De modo nenhum precederemos os que dormem. Ou precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, próximo versículo. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Diga, o Senhor mesmo descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós os vivos? Esperaremos um pouquinho. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós os vivos? Esperaremos um pouquinho. Para quê? Para ver os mortos em Cristo ressuscitando. Depois nós os vivos. Diga, depois nós os vivos. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Nós os vivos seremos arrebatados juntamente com quem? Com os mortos, que não estarão mais mortos. Entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares.
E assim, e assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são a verdade que enraiza a fé, produz esperança. Nós os vivos, eles os mortos, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Portanto, consolem uns aos outros. Nós os vivos e eles os mortos, estaremos para sempre com o Senhor. Eles ressuscitados e nós, esperando um pouco. Versículo capítulo 5 diz: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Ou seja, a verdade é essa: mortos ressurretos, vivos arrebatados para sempre com o Senhor. Sobre quando isso vai acontecer, não há necessidade que eu lhes escreva. Olha que palavra direta, só lapada. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. O dia do Senhor vem como ladrão à noite. Não é o Senhor que vem como ladrão, é o dia dele. E isso é importante. Diga, o dia do Senhor vem como ladrão à noite. E isso é importante. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, mas vocês os vivos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Quem é que apanha de surpresa? O dia. Esses detalhes finos, não é? O requinte não está no detalhe? O requinte de Paulo é o detalhe, sabe? Paulo, glória a Deus pelo pastor Paulo. Vamos voltar. Lemos todo o texto. Ninguém está inventando nada, ok? A gente leu o que está escrito, tá bom? Nós que estamos em Cristo, não ignoramos a verdade. Há muitas conversas a respeito dessas duas coisas, a situação dos mortos e a segunda vinda de Cristo. E você que é da turma da anotação, você tinha que botar o seguinte título: a situação dos mortos e a vinda de Jesus. Meu Deus, que tema embolado. Para tu falar em 40 minutos, que provavelmente eu vou estourar, Alcides me perdoa. 40 minutos de mensagem para falar somente dos dois temas mais cabeludos da Escritura. Mas é porque a gente está tão formado numa cultura pluralista de visão, sem olhar para a palavra, enquanto a palavra é totalmente clara a respeito desses dois assuntos. Ah, mas e Apocalipse? Apocalipse é um livro simbólico, escrito num período de perseguição, profundamente difícil de ser interpretado sem a cosmovisão correta daquele momento. Ainda assim, muito claro a respeito do que diz, e a gente só embola porque a gente quer que o texto diga o que a gente quer que ele diga. Ao invés da gente perguntar para o texto bíblico me ensina, a gente já chega para o texto bíblico cheio de deixados para trás, cheio de este mundo tenebroso, cheio de série do Al-Masir lá, cheio de outras cosmovisões que não são a Escritura. A gente não pede para a Bíblia nos ensinar, a gente chega para ela falando assim: então, eu acho que é isso, você confirma ou desconfirma? Ah, se não confirma, eu mudo de especialista. É simples. Eu estou seguindo essa corrente aqui, não concordo muito, vou ouvir outro. Irmãos, o cardápio é grande. Você pode fatigar o seu paladar curioso com um monte de gente diferente. O que a Escritura diz? Eu quero que vocês não sejam ignorantes a respeito da verdade. Os que dormem estão com o Senhor. Vamos ponto a ponto aqui. Sobre os que dormem.
Qual é a condição dos mortos? 3 coisas são importantes sobre as condições dos mortos. Primeiro, eles descansam. Onde que a gente lê isso? Filipenses capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: porque para mim o viver é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Morrer para os que estão em Cristo é bom, é lucro. E viver é para produzir trabalho frutífero. O que ele continua falando? Estou cercado pelos 2 lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Você vive bem? Você gosta de viver? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Qual a condição dos nossos irmãos que já dormiram? Eles estão incomparavelmente melhor do que nós. Os irmãos que dormiram estão para sempre com o Senhor desde agora. Quando nós descansamos, nós estamos em um estado incomparavelmente melhor. Lembra do que Lucas 16 conta a respeito de Lázaro quando parte? O rico está atormentado, Lázaro está descansando no seio de Abraão. Por que de Abraão? Porque Abraão é o símbolo da aliança que Deus tem com aqueles que ele escolheu e chamou para si. Lázaro era um escolhido do Senhor, que ao partir foi cumprir a aliança, ele foi viver o cumprimento da aliança. Ele está com o pai da aliança, Abraão. Qual o estado dele? Incomparavelmente melhor. Então, será que eles desaparecem? Suas consciências se dissolvem no universo? Eles voltam à mônada? Eles desaparecem e cessam suas existências? Não. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, mostra que os mortos estão clamando. Eles estão descansando, incomparavelmente melhor, mas não se esquecem de clamar e falar assim: Senhor, tá bom aqui, mas os nossos irmãos estão lá, e a gente precisa ser vingado. Ei, Senhor, não se esqueça daqueles que destroem a terra. Ei, Senhor, não se esqueça da sua promessa. Traga o seu dia. O que o Senhor diz para eles? Descansem mais um pouco. Eu estou no controle do tempo. Eu sei quando chega a hora do dia da vingança. Vocês descansam. Os nossos irmãos que dormiram estão conscientes e ativos. E ainda oram. E ainda clamam. E se lembram de nós. E clamam pelos nossos sofrimentos. Ah, os mortos estão intercedendo? Não, eles estão orando ao Pai. Eles estão falando com Jesus. Porque eles estão num lugar em que eles já desfrutam a presença de Cristo. Incomparavelmente melhor. Ao mesmo tempo, ativos, conscientes e ainda orando. Por que você não está orando hoje, se aqueles que já partiram ainda estão orando? Isso é muito bom. Que certeza que a Escritura nos dá. Incomparavelmente melhor. Ativo e consciente, suas consciências individuais mantidas, suas existências respeitadas, ainda são indivíduos capazes de clamar. E finalmente aliançados de modo perpétuo com Deus. Como estão os mortos? Estão bem, obrigado. Estão com Cristo. Estão descansando. Esperando o quê? Nós os vivos. Os que ficarmos. Voltando para o texto de 1 Tessalonicenses, até aqui está claro? Prossegue. Não vamos abrir muita margem para o rolê, porque a gente tem tempo. A grande questão é nós os vivos. Lembrando que o intuito de Paulo era pastoral e ele pretendia consolar os irmãos, não teve rolês muito longos. Ele falou, a verdade é essa, os mortos estão descansando com o Senhor, se preparando para o dia da ressurreição.
E quando a gente compara esse texto de 1 Tessalonicenses com o texto de 1 Coríntios 15, irmãos, a glória do Senhor na palavra ofusca os nossos olhos. E quando nós estivermos cegos pela luz da palavra, finalmente veremos a verdade. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está discutindo a respeito da ressurreição. E há muitos trechos incríveis em 1 Coríntios 15. Incríveis em 1 Coríntios 15. Mas eu quero ler a partir do 51. Eu vou até fazer a voz especial aqui. Ó. Eis que vou lhes revelar um mistério. 1 Coríntios 15, 51. Eu vou te contar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Diga, seremos transformados. Nós os vivos, seremos transformados. Que dúvida você tem a respeito do processo que Deus está fazendo em você? Que dúvida que você tem? Senhor, eu acho que o Senhor não é capaz de produzir o seu trabalho em mim. Senhor, eu sou tão teimoso. Senhor, eu sou tão cheio de problema. Difícil. Se você acreditasse em você e a sua fé dependesse de você, pode ser que você fosse capaz de frustrar o plano de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Esse irmão que está do seu lado, ele vai ser transformado. E esse irmão que você está apontando aqui, também será transformado. Eu serei transformado. Você será transformado. O Deus que começou o trabalho dele em nós é fiel levá-lo até o final. Transformados seremos todos. Deus é competente. Ele não falhou com ninguém na Escritura. Não é com você que ele vai começar a vacilar. E ele continua falando, num momento. Diga, num momento. Eu quero que vocês leiam a Escritura em voz alta, para o coração de vocês ficar fundamentado na palavra, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão como? Incorruptíveis. E nós, os vivos, seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Paulo, em sua teologia, parece apontar para dois corpos: um corpo espiritual e um corpo material. E o corpo espiritual, ele precisa se deixar de ser corrupto ou corruptível, suscetível às corrupções, e se tornar como? Incorruptível. O corpo material, que é mortal, precisa ser revestido de imortalidade. Quem você é por dentro, quem você é por fora, afetados pela queda, recebem a anulação do efeito da queda pela ação de Deus no último dia. A ressurreição age no seu coração, age na sua mente e age também no seu corpo. O seu corpo de pecado e vergonha será transformado em um corpo imortal. A sua alma, o seu interior, corruptíveis, marcados pela corrupção do mundo, será liberto para sempre da influência do pecado, revestido de incorruptibilidade, santidade completa, imagem e semelhança de Deus, restaurados plenamente em nós. Sim! Essa é a fé que produz esperança. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A vitória de Cristo na cruz vem engolindo todas as coisas negativas no universo. Ele vai colocando no seu corpo tudo. E quando ele morre, ele sepulta tudo que é mal. E ele ressuscita glorificado. E nós ressuscitamos com ele pela fé. A nossa vitória é completa. Amém. Que pode te assustar, se nem te matar eles podem. Essa casca aqui vai envelhecer. E a gente vai lutar o quanto puder para ela ficar ativa até o final dos dias. A gente vai socar a preguiça até a gente continuar fortão. Velho forte é estranho,
A gente quer chegar na velhice dando medo na morte, o terror do INSS. Mas um dia não vai dar para adiar. Enquanto, enfim, chegar o dia em que a morte vai nos enfrentar, não a gente vai enfrentar ela. A gente vai passar para lá, descansar e orar e estar infinitamente melhor do que vocês os vivos. Mas no dia da ressurreição, nós estaremos revestidos de imortalidade e interiormente libertos da corrupção. E a gente vai olhar para a morte e falar: onde está o aguilhão com que você nos feria, nos atormentava, a corrupção que me fazia pecar e esquecer da minha identidade em Cristo, a morte na minha carne que me fazia adoecer, acordar dolorido de manhã e falar: ó vida, ó azar. Não tem mais dor, não tem mais morte, não tem mais corrupção. Esse texto, ele fala de algumas coisas que o texto ecoa. E eu estou pulando muitas leituras. Mas 3 elementos são mencionados aqui. O primeiro é, versículo 16, ele fala: o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. O que é a palavra de ordem do Senhor? Esse texto nos lembra de João capítulo 5. Produção, põe para a gente João 5, 25 aí na tela. Projeta aí João 5, 25 para a gente. Olha o que ele diz. Leiam em voz alta. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Passou. 27. E lhes deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. 28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Passa. 27. 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Essa é a palavra de ordem. Ressuscitem. Morte, devolva os que estão no seu cativeiro. Todos serão ressuscitados. Alguns para viver, outros para um estado de ausência de Deus. Benditos são os que têm parte na ressurreição da vida, porque são aqueles que já morreram com Cristo. Portanto, têm parte também na sua ressurreição gloriosa. Detalhes sobre isso causam algumas diferenças no povo santo. Algumas teologias a respeito do fim são mais honestas e mais sinceras, com diferenças bíblicas e interpretações válidas. Outras tanto são fruto de visões pessoais, sonhos, interpretações altamente questionáveis, às quais nós não daremos atenção e nem palco. Porque nós queremos a verdade que produz uma fé sólida e uma esperança inabalável, ok? E onde que está isso? Na palavra. Além da palavra de ordem, há um segundo ponto: ouvida a voz do arcanjo. O que é a voz do arcanjo que Paulo está referindo aqui? Muito provavelmente lembrando de Daniel capítulo 12, onde o povo santo, especialmente no caso de Daniel, falando dos judeus santos, dos judeus que têm a sua esperança conservada, não estamos falando aqui da nação governada pelo Netanyahu. Nós estamos falando aqui do verdadeiro povo judeu, que tem a sua esperança no Messias, não que tem a esperança nos seus mísseis. Ok? Quem tem ouvidos para ouvir, entenda. Aqueles que olham para o Messias, mesmo que para a esperança dele. Esse povo vai estar sob sofrimento e perseguição. E quando o arcanjo Miguel clama, é o Senhor trazendo salvação para o seu povo. A voz do arcanjo está relacionada com o tempo do fim da tribulação. Que tribulação é essa, Davi? Os 7 anos da grande tribulação? Os 3 anos e meio finais? Não, uma vida de tribulação.
A tribulação não são só 7 anos. São desde que Cristo veio, a igreja está sendo atribulada. E se tem um período mais intenso no final, mais intenso no meio, não importa tanto. Mortos não reclamam. E se nós estamos mortos com Cristo, mortos para o mundo, tribulação é o nosso estado normal. Diga, tribulação é o meu estado normal. O mundo me odeia. Eu tenho paz em Cristo. E não estou preocupado com o que vem do mundo. Me posiciono para defender a minha e a minha família no que for possível. Se a perseguição se intensifica ou deixa de se intensificar, a nossa fé tem que ser maior do que a tribulação, maior do que a dúvida. A nossa esperança tem que estar em Cristo e não em quem vai governar esse mundo. Porque uma hora o arcanjo vai tocar, o arcanjo vai gritar. E nessa hora nós seremos salvos da tribulação. Diga, nós os vivos seremos salvos da tribulação. Alguns detalhes a respeito disso no futuro podem chocar você. O terceiro ponto é ressoada a trombeta. Para que a trombeta servia? Era para juntar o exército, para chamar para a festa. Ela tinha um sentido de ajuntamento. É exatamente o quadro que Jesus descreve em Mateus 24, que Paulo falou em 1 Coríntios 15 e que está aqui em 1 Tessalonicenses. Os mortos ressuscitam pela palavra de ordem. A tribulação cessa pela ação do arcanjo. E os vivos se reúnem aos mortos para quê? Para o encontro com o Senhor nos ares. Encontro com o Senhor nos ares remete a quando um general vitorioso chegava e o povo que queria celebrar sua vitória saía da cidade, ia encontrá-lo fora da cidade e entrava com ele celebrando. Esse é o encontro com o Senhor nos ares. Nós, os vivos, eles os mortos, todos incorruptíveis e imortais, numa breve subida, diga breve subida ao encontro com o Senhor nos ares, descer com ele para festejar. É isso, o encontro com o Senhor nos ares. Por que nos ares? A teologia de Paulo parece apontar para uma crença que ele tinha, uma fé que ele tinha, em algo como, eu estou sendo bem aqui, dizendo o que é possível entender. Paulo parece descrever o mundo com 3 céus. Um terceiro céu espiritual, habitação de Deus, onde está o trono de Deus, que é inacessível para nós. Mas Cristo está lá. A carne entrou no terceiro céu. Cristo está lá, à direita do Pai, no terceiro céu, em carne. E da mesma forma que Ele está lá, Ele virá de lá. E Ele passará por onde? Um segundo céu, que a Bíblia chama de os ares. Os ares são a habitação de seres espirituais que podem ou não estar rebelados contra Deus, mas que foram expostos à vergonha em sua rebeldia na cruz. Colossenses nos mostra isso, que no Calvário as forças espirituais foram subjugadas por Cristo. Ou seja, não existe rebelião no céu. O terceiro céu é o trono do Pai. O segundo céu está submisso ao Filho. Então, entre nuvens se refere a... Eu vou falar com palavras que talvez soem estranho, mas eu quero que você venha comigo. O tecido da realidade enrola. E o céu que a gente vê e que considera que é tudo o que há para ver, desdobra e mostra uma realidade além dessa. Um segundo céu que oculta o Cristo vindo. E aí as nuvens se abrem. O Filho vem. E nós podemos ver, não só nós. Mateus 24 mostra que o Filho é visto em toda a terra. O sinal do Filho do Homem é visto por todas as nações. E eles começam a lamentar. Era real. O Cristo existe. Ele veio. O homem está descendo. E agora, o que a gente faz com todo o nosso aparato de guerra? O que a gente faz com tudo que a gente preparou de armadilha contra ele? E eles tentarão fazer guerra contra Cristo. Mas será impossível, porque ele sozinho pisará o lagar da ira de Deus. Fala, deixa eu limpar essa terra da corrupção, porque eu quero dá-la aos meus eleitos, que já ressuscitaram, que já foram transformados e estão vindo comigo. Eu quero que a terra seja dos meus. Ah, meu Deus,
Como é clara a Escritura a respeito disso. Como a nossa esperança tem que estar no texto. Olha para o texto bíblico. A vinda de Cristo é visível por todos os homens. Ninguém vai poder se esconder naquele dia. Traz na sua memória os textos de Apocalipse. Traz na sua memória os textos dos profetas. Ninguém vai conseguir se esconder do quê? Do dia da ira do Senhor. É um dia de terror. É um dia de trevas. Para quem? Para nós? Não! Nós já estamos livres da ira de Deus. Cristo bebeu o cálice da ira. Cristo tomou sobre si a ira do pecado. A ira que vai se abater sobre os homens é a ira da incredulidade. Porque Cristo foi oferecido por eles como meio de escapar da ira de Deus. Porque quem crê em Cristo não está mais sob juízo. Diga, não está mais. Aquele dia não é terrível para nós, é um dia de glória. É o fim do seu PhD. É o fim do emprego que você lutou tanto para conquistar. É o fim das riquezas que você acumulou. É o fim do mundo presente. Mas é o início da eternidade em glória. Aleluia. Perder tudo é um preço muito pequeno a pagar para ganhar a eternidade. Então, a gente tem que medir. Quanto é que eu vou investir nessa vida aqui, sabendo que o retorno ad eternum é baixo? É porque assim, uma hora essa bolsa cai. Uma hora essa bolha estoura. E uma hora o que é valor de verdade será revelado. Cristo em você, esperança da glória. Tá claro? A ordem é muito clara, é muito simples e não tem papo. Cristo vem visível, os mortos ressuscitam, os vivos são transformados, e isso tudo acontece rápido. É um dia decisivo na história da humanidade. É antes desse dia, depois desse dia. É igual a cruz do Calvário. Foi só uma sexta-feira, mas definiu tudo. A nossa fé tem que estar nisso. A nossa esperança tem que estar nisso. Porque esse dia vem como ladrão. É o dia que vem como ladrão. Não porque ele vem escondido. Jesus vem escondido, na miúda, na encolha, pegar uns e entendeu? Arrebatado não quer dizer roubado na encolha, quer dizer arrancado com força. Cristo vem arrancar você com força das prisões desse mundo, das prisões da morte, das prisões da corrupção. Ele vem e é meu. Solta a morte. Solta, é meu. Ei, mundo corrupto, solta, é meu. Os meus me pertencem. E aí a igreja morta é muito maior que a igreja viva. Considere o tanto de crente que já dormiu no Senhor. É uma galera. É uma galera. Espero que nós, os vivos, a gente vai ver gente ressuscitando. Muita gente. Eita, olha quanto crente. Você se sente pouco? Tem pouco crente no mundo? É porque a maioria está dormindo. A maioria já está descansando. E a gente aqui. Infinitamente melhor é estar com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, sejamos frutíferos. Porque é o que nós fazemos agora que define o nosso destino. É a fé confiante no Senhor. Não a fé de que você precisa fazer algo para ir para lá. Para conquistar o reino. O reino é seu. O Pai já te deu. Pela fé em Cristo, você já está morto com Cristo, ressurreto com Cristo. Quando Ele vier, você passa daqui para lá. Você crê nisso? É o que a palavra te garante. Você está crendo nisso? Então viva como quem crê. Porque os ressurretos vivem pela ressurreição. Ah, então, Davi, quer dizer que se eu já estou destinado à glória, eu posso viver como eu quiser? Eu posso pecar à vontade? Não, pelo contrário. Porque se você já ressuscitou, que sentido faz você viver para o pecado? Que sentido faz você viver expressando aquilo que você era no passado? Ah, porque eu era traumatizado. Ah, porque eu era atropelado. Ah, porque eu era um pecador terrível. Não, o que você era não importa, daqui para cá é glória.
Então glorifica a Deus com o seu corpo. Antes o seu corpo era um instrumento de você abundantemente pecar, ferir todo mundo, roubar, matar e destruir. Agora você é testemunho da justiça, vive para a glória de Deus. A ressurreição já começou. A ressurreição já está agindo. Essa carne não pode te impedir, te escravizar. O dia do Senhor vem como ladrão para o mundo. Porque lembra o que o Senhor fala em Mateus 24, Mateus 25? Se o homem valente soubesse que hora que o ladrão chega, ele se preparava. Mas o mundo está dizendo paz e segurança. Criamos um sistema que substitui Deus. Temos as nossas criptomoedas. Temos as nossas armas nucleares. Temos os nossos bunkers. Que temos nós com o Filho de Deus? Pode vir, Jesus. A gente tanca. Pobres homens. É preferível viver com Cristo. A glória desse mundo não pode substituir a glória da ressurreição. Quando eles estiverem dizendo paz e segurança, subitamente o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Se porventura... Bom, ficou claro até aqui? Isso é o que a Escritura descreve. 1 Tessalonicenses, Mateus 24, Daniel 12, 1 Coríntios 15, são textos todos que concordam para uma cronologia clara dos eventos. E se porventura vocês forem perguntados qual é a posição escatológica de vocês, se você é um dispensacionalista, amilenista, pós-tribulacionista clássico, pré-tribulacionista, a nona, oitava potência, raiz quadrada de 2. Irmãos, muitas posições são possíveis. A maioria delas vale a pena ouvir, sentar, conversar com alguém que tiver bom interesse, de verdade, e quiser basear a sua fé nas Escrituras. Mas a verdade é que na pesquisa ampla que nós fizemos para, como corpo, produzir essa mensagem tão ousada que nos posiciona como pós-tribulacionistas, o nome é esse, mas eu creio na Escritura, ok? Nós entendemos que muitas coisas que embasam os estudos teológicos de muitas posições vêm de visões pessoais, sonhos e textos acrescentados à Escritura. Sabemos os nomes dessas pessoas, sabemos como se deram os fatos e sabemos também de várias fofocas não registradas. Interessam? Não interessam. Sinceramente, não interessam. Para estudar todas as possíveis correntes teológicas a respeito da escatologia, nós precisaríamos de muito tempo. E nós não temos esse tempo todo. Viver é melhor. Glorificar a Deus é melhor. Ler a Escritura, perguntar para ela o que ela diz e crer no que ela diz é melhor. Havendo tempo e oportunidade, nós vamos estudar a escatologia com mais profundidade. Mas uma coisa nós dizemos aos irmãos, essa é a fé que produz esperança. Você leu, você creu, você confia. Amém? É uma posição ousada, porque nos coloca em uma parcela da igreja cristã, talvez até minoritária. Mas a verdade é que por 1800 anos, essa foi a fé comum das igrejas. Os credos das igrejas, por 1800 anos, sustentaram esse viés escatológico, de uma volta do Senhor pública, uma ressurreição pública, uma glorificação pública e um dia definitivo. A partir do final do século XIX, em uma série de eventos coincidentes, outras doutrinas foram acrescentadas à fé pura histórica da igreja e criaram-se pluralidade de visões a esse respeito. Muitas delas pretendem explicar possíveis lacunas. Pretendem explicar possíveis inconsistências. Mas a conclusão que chegamos é que a maior parte dessas inconsistências é imputação ao texto, e não o que o texto diz claramente. E isso é muito perigoso. É muito perigoso você pegar um texto bíblico e achar um buraco nele para você enfiar uma ideia sua, ou uma ideia de outra pessoa.
A fé pura, a fé no texto, ela é fundamental para produzir em nós confiança. Inferências são perigosas. E não vale para nós, no púlpito, ensinar inferências, hipóteses, debates possíveis. Certas teologias são escapistas e pretendem controlar os irmãos por medo da dor, por medo da tribulação. Ora, a igreja de Deus está sendo atribulada desde que surgiu. Nós fomos destinados a isso neste mundo, mas também destinados à glória. Eis que nós que seguimos a Jesus perdemos tantas coisas. E o Senhor responde: sim, vocês perderam muitas coisas e vão ter muitas vezes mais. Ah, deixei família, vai ter mais. Ah, deixei posses, vai ter mais, com perseguições. E no porvir, a ressurreição e a vida. A fé da palavra, segundo o texto de 1 Tessalonicenses, que não foi escrito para curiosidade, não foi escrito para sanar os comichões dos nossos ouvidos, foi escrito para produzir fé na tribulação, esperança inabalável. Você precisa de quê? Fé. Você precisa de quê? Esperança. A esperança é essa. Nós, os vivos, vamos esperar um pouquinho para ver os mortos ressuscitando. Iremos ao encontro do Senhor nos ares e viremos com Ele para o dia que será para sempre. Salve, Rodolfo. O dia que será para sempre. Ficou claro, igreja? É uma fé possível. É uma fé saudável. O que você está esperando? Testemunhe, irmãos, dessa esperança. Estaremos para sempre com o Senhor. Bem, concluindo, já que eu estourei o meu tempo. O que isso produz em nós? Isso produz em nós uma vida de trabalho, uma vida de fé, uma vida de esperança. Entendendo que o nosso trabalho no Senhor aqui não é vão, mas que Ele aponta para esse dia da glória. Nós podemos viver sem medo. Nós podemos viver sem medo. Nós podemos colocar as nossas ansiedades em Cristo. Nós podemos descansar naquele que virá. Aquele com quem nós já estamos espiritualmente, porque a igreja já está com Cristo. Posicionalmente, a igreja já está nos lugares celestiais com Cristo. Essa realidade que hoje é espiritual será plenamente vista diante de todos os homens no dia do Senhor.